Sejam todos bem-vindos ao canal de leitura da Inês. Sintam-se à vontade para dar likes, compartilhar o conteúdo e se inscrever no canal. Lembrem de ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos de leituras de histórias interessantes. As Mil e Uma Noites, 33ª noite. 1 hora antes do dia, Sherazade continuou a história das damas e dos calândares. Depois de terem os calândares bebido e comido, disseram às damas que lhes daria grande prazer proporcionar-lhes um concerto, se elas possuíssem instrumentos. As damas aceitaram a ideia com alegria. A bela Safia levantou-se para ir buscá-los e voltou pouco depois, apresentando-lhes uma flauta do país, uma flauta persa e um tamborim. Cada calanda recebeu das suas mãos o instrumento escolhido e os três começaram a tocar. As damas, que sabiam a letra da melodia, das mais alegres, acompanharam-nos, mas interrompiam de vez em quando com grandes explosões de riso provocadas pelas palavras. No auge daquele divertimento, e quando o grupo ria a valer, bateram à porta. Safia, calando-se, foi ver quem era. Mas, senhor, disse Sherazade ao sultão, interrompendo a história, convém que saibas por que se batia tão tarde à porta das damas. Eis a razão. O califa Harun al-Rashid costumava perambular de noite, incógnito, para saber se havia tranquilidade nas ruas e se não se cometiam desordens. Naquela noite, ele saíra bem cedo, acompanhado por Jafar, seu grão-vizir, e Mesrur, chefe dos eunucos do seu palácio. Os três, disfarçados de mercadores, passando pela Rua das Três Damas, o príncipe, ouvindo o som dos instrumentos, das vozes e as explosões de riso, disse ao vizir: batei à porta dessa casa onde tanto barulho se faz, pois quero entrar e verificar pessoalmente qual é o motivo. Inutilmente lhe fez ver o vizir que se tratava de damas que ofereciam um festim, que o vinho lhes havia esquentado, sem dúvida, a cabeça, e que ele se exporia a receber um insulto, que não era hora indevida, e que convinha não lhes perturbar o divertimento. Não importa, respondeu o califa, batei, ordeno-vos. Fora, portanto, Jafar, o grão-vizir, quem havia batido a porta das damas por ordem do califa, que não desejava ser reconhecido. Safia abriu e o vizir, notando a luz de uma vela que ela trazia, que se tratava de dama de grande beleza, representou perfeitamente bem o seu papel. Fazendo profunda reverência, disse-lhe respeitosamente: senhora, somos 3 mercadores de Mossul, chegados há 10 dias com ricas mercadorias, que depositamos num cão, onde nos hospedamos. Estivemos hoje na casa de um mercador desta cidade, que nos convidou a visitá-lo. Ele nos ofereceu excelente refeição, e como o vinho nos deixara de bom humor, mandou chamar um bando de dançarinas. Já era noite, os músicos tocavam, as bailarinas dançavam e o grupo fazia enorme barulho. Quando a ronda, passando por lá, ordenou que abrissem a porta. Alguns foram detidos. Quanto a nós, fomos bastante felizes e nos salvamos, saltando sobre um muro. Mas, acrescentou o vizir, como somos estrangeiros e, além disso, um pouco dominados pelo vinho, tememos encontrar outra patrulha, ou a mesma, antes de chegarmos ao nosso cã, bem longe daqui. E a ele chegaríamos até inutilmente, pois a porta está fechada e só será aberta amanhã cedo, apesar de tudo quanto possa suceder. É por isso, senhora, que, tendo ouvido instrumentos e vozes, julgamos que nos seria permitido bater para vos suplicar abrigo até o amanhecer,
se vos parecermos dignos de participar do vosso divertimento. Nos esforçaremos por contribuir como pudermos, a fim de recompensarmos a interrupção por nós causada. Se não, concedei-nos pelo menos a graça de nos permitir passar a noite no vosso vestíbulo. Durante essas palavras de Jafar, a bela Safia teve tempo de examinar o vizir e as duas pessoas que lhe dizia serem também mercadores. E julgando-os pelo seu aspecto de gente fora do comum, disse-lhe que não era a dona e que, se quisessem aguardar com paciência um instante, voltaria para trazer-lhes a resposta. Safia contou tudo às irmãs, que deliberaram algum tempo sobre a medida que convinha tomar. Mas, sendo naturalmente bondosas, e já tendo concedido a mesma graça aos 3 calândares, resolveram deixar que entrassem. Sherazade preparava-se para continuar a sua história, mas percebendo que era dia, calou-se. A qualidade dos vossos atores que ela acabava de introduzir na cena aguçou a curiosidade de Shahriar, que, certo de que sucederiam coisas singulares, aguardou com impaciência a noite seguinte.